tentar propor 2 pactos aqui com vocês. O primeiro é que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse momento de interação, esse network é muito valioso e eu sei que ele precisa também acontecer essa noite. E o segundo é que eu vou tentar falar o mínimo de juridiquês possível. Se eu não cumprir qualquer uma das promessas, vocês podem me tacar o Arantini, pode tacar a brusqueta, pode tacar a garrafinha d'água. De alguma forma, a gente tem umas perguntas depois, né, Paula? Mas fiquem à vontade para me interromper ou então fazer qualquer colocação durante. Como a Paula falou, e ela leu um currículo bem extenso e tal, né? Mas o principal ponto dessa história aqui, gente, é o seguinte: como é que a gente faz com que uma lei saia do papel no Brasil? Sabe quando a gente fala no Brasil que tem lei que pega e lei que não pega? Que tem lei que a gente sabe, problema de efetividade das normas. Tem lei que a gente vê que de fato se aplica mais no nosso país e tem lei que se aplica pouco. A lei de inovação é um dos casos que ilustra uma coisa não tão bacana da gente falar essa noite. Uma lei que não pegou até hoje no Brasil. E eu quero contar mais ou menos essa história aqui para vocês. Eu acho que quando a gente coloca essa clareza do qual que é o problema, que a gente consegue ter clareza de qual que é a medida pragmática que a gente adota para conseguir resolver o problema. Então esse é o primeiro objetivo aqui da minha fala hoje. O segundo é mostrar qual tipo de resposta pragmática a gente está tentando fazer. E, de alguma forma, mostrar o que já tem por aí que ajuda a gente a resolver esse problema tão crônico que a gente tem da inovação no Brasil, de ter lei já e bastante número, mas que a gente vê que ainda a gente tem um problema crônico, gente. Por que vocês estão chamando um procurador para falar no primeiro encontro aqui de vocês? Por quê? Porque a segurança jurídica continua sendo um problema, não é verdade? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter bastante clareza aqui. Minha fala, então, vai pensar e vai tentar orbitar por esses 2 pontos aqui. E eu começo essa fala com essa fotinho aqui, da 4ª Conferência Nacional de CTI. Todo mundo está participando, tem 3, 4 eventos por dia da 5ª Conferência Nacional de CTI, que vai ser realizada agora em 2024, depois de um jejum. Essa foi em 2010, de praticamente 14 anos, aí sem discussão. Sabe qual foi a grande discussão da 4ª Conferência Nacional de CTI em 2010? Segurança jurídica. Um dos grandes e uma das maiores questões dessa 4ª conferência foi que a Lei de Inovação de 2004, que tinha sido já uma promessa para tentar, de alguma forma, resolver o problema que a gente já tinha do ecossistema de ciência e tecnologia em relação à insatisfação com o próprio direito, com direito administrativo, com licitação, com regime de servidor, não tinha saído do papel. E aqui nessa conferência saiu, então, uma proposta para a gente tentar resolver isso. Pensou-se lá atrás em fazer um código de ciência e tecnologia. Para quem é do direito, tem alguns colegas do direito aqui, sabe quando a gente fala de criar um código para alguma coisa, é quase como se fosse uma declaração de independência daquela matéria. E a proposta de código, no final das contas, não vingou como um código em si. Mas teve uma proposta bem ousada. A gente altera, em 2015, a Constituição. Entre várias coisas, transformando aquela velha lei de inovação de 2004 numa lei que não era mais só federal, era agora uma lei nacional, uma lei que ia se aplicar para o Brasil inteiro e que ia resolver o problema de que muitos estados e muitos municípios sequer tinham legislação sobre ciência, tecnologia e inovação naquela época. A gente reescreveu a lei de inovação em 2016. Reescreveu praticamente completamente, porque aquela lei que era federal se transformou numa lei nacional, como eu falei. E essa lei foi sendo regulamentada aqui em São Paulo, em 2017, já tentando fazer uma certa amarração com a lei de inovação que tinha e com essa lei nova que tinha sido alterada. Mas não parou por aí. São Paulo parou aqui. Hoje, a gente está aqui, ó, em 2017, 7 anos atrás. Mas o marco legal continua avançando. A complexidade das normas continuou aumentando também. A gente teve um decreto federal que regulamentou a lei de inovação de uma forma diferente que o Estado fez em 2018. E só em 2021, a gente ganhou mais 3 leis importantes dentro desse caldeirão. Que a gente fala do tripé GovTech. Lei de Governo Digital, a nova lei de licitações e o marco legal das startups. 3 leis que acabaram mexendo bastante na forma com a qual a gente pensa a interação público-privada para a inovação, apesar de não ser a alteração na nossa lei lá de 2004, que é a nossa alteração aí mais recente, mais relevante, continua sendo 16. Essa sopa de letrinha aqui de legislação, ela não é só um problema, como eu falei, de advogado,
um problema normativo, um problema de norma, de lei. A gente também ganhou complexidade na forma com a qual a gente organiza o ecossistema. FEALC é Fundação de Apoio. A gente tem vários tipos jurídicos aí para a gente se organizar dentro do ecossistema. E o que é curioso é pensar que quando a gente tem as primeiras ICTs do Brasil, lá no comecinho, por exemplo, o IAC, eu acho que é de 1904, alguma coisa assim, mas lá no começo do século XX, a gente tem as primeiras ICTs sendo organizadas como administração direta. CNPq e CAPES, na década de 50, já vem aqui já saindo da administração direta. Embrapa, BNDES já veio para o modelo de empresa estatal, FINEP. E aí, no começo dos anos 2000, a gente vai explorar outros modelos. FEALC está aqui. A Embrapi, organização social. A gente tem a BDI, que é como serviço social autônomo. Ou seja, a gente tem cada vez uma tendência maior, histórica, cronológica, de sair da administração direta e de despublicizar essa relação rumo ao direito privado. Isso são camadas geológicas de instituições que a gente tem aqui que, de alguma forma, se relacionam. A gente tem aqui, por exemplo, uma fundação de apoio que assessora uma ICT pública, pegando recurso da FINEP e fazendo parceria com uma empresa. Você tem 5 naturezas jurídicas diferentes no mesmo ajuste, numa mesma relação. É complexidade para a fundação, para o advogado, para a fundação de apoio, para a empresa. Isso gera insegurança jurídica. E a gente acaba colocando complexidade nesse caldeirão. Quando a gente fala em inovação de forma mais ampla, e aí, quando eu estava lá no Fórum Econômico Mundial, em São Francisco, eu coordenei um projeto que a gente tinha em 9 países sobre contratação de soluções de inteligência artificial. Como a gente vence esse desafio, que não é só um desafio do Brasil, é um desafio de vários países, na verdade. E é engraçado porque a gente fica sempre na fronteira entre 2 grandes campos. Quando a gente fala em inovação, num ambiente mais acadêmico, a gente sempre pensa em P&D. Quando você vai discutir inovação na administração pública, o pessoal pensa sempre mais em TI. E às vezes a gente esquece que tem uma zona aí de interpenetração entre esses campos que não é nada trivial. E que também acrescenta complexidade, porque os projetos eles não escolhem ser de um campo ou de outro. Não é time de futebol que a gente torce para um lado ou torce para o outro. As coisas se interpenetram. E o direito brasileiro, a gente tem um monte de instrumento. Desde o que é mais colaborativo, que você vai pensar da pesquisa guiada por curiosidade, TRL baixo, ainda, vamos dizer, pensar no desenvolvimento mais, que ali a gente chamaria mais próximo de uma pesquisa básica, até indo, por exemplo, à implementação de coisas, soluções de prateleira que você pode até pensar numa licitação mais simples. Entre esses 2 extremos, o mais simples da compra pública e o mais simples do pesquisa e desenvolvimento, tem um monte de instrumento. E um monte de instrumento, que eu já vou contar para vocês, a gente aplica muito pouco no Brasil. Muito menos do que a gente devia. Se a gente pegar número, o PIB do Brasil, na conta de padaria, dá uns 10 trilhões. Se a gente for pegar número do que é pesquisa e desenvolvimento no Brasil, o dado mais recente que a gente tem é da Unesco, acho que é 2021. 1,21% do PIB, pesquisa e desenvolvimento. Público e privado. P&D, público e privado. Lógico que a gente sabe, quando a gente fala de P&D público, a gente sabe que tem uma prevalência maior do setor público do que do setor privado no Brasil. O nosso grande gargalo é fazer com que as empresas consigam investir mais em inovação. Agora, mas pega o agregado, 1,21% do PIB, público e privado em P&D. Quando a gente pensa em contratação pública, dado mais recente que a gente tem do IPEA, 9,6% do PIB de 2019. Fica bem claro pensar que às vezes a gente pode tentar usar um pouquinho desse 9,6% para tentar ajudar um pouquinho daquele 1,21%. Como que a gente consegue usar o poder de compra do Estado para fazer com que as empresas investam mais no final do dia em pesquisa, desenvolvimento e inovação? E a grande dificuldade é de pensar que 99,2% do tempo que a gente pensa em licitações, sobretudo contratações na administração pública, é fazendo pregão. 99,2%, no melhor das hipóteses. Porque tem outras modalidades que não são pregão, que também são por menor preço. Na experiência comparada, quando você olha para a União Europeia, Estados Unidos, experiência da DARPA, na literatura, a forma mais limitada possível de você se pensar em comprar inovação, ou de contratar inovação, ou de pensar em cooperação público-privada entre empresas para desenvolver projetos, é pensar numa licitação baseada, unidimensional, baseada em um critério só, que é o preço.
unidimensional só avalia uma dimensão. A gente tem, portanto, aí um problema econômico aí de incentivo. Então, de certa forma, o nosso problema não está tanto em criar leis novas para acomodar as matizes que a gente tem esses dois extremos. O nosso problema maior está em fazer com que o que a gente já tem seja aplicado. Então, talvez um pouco daqui de onde eu quero chegar, dentro dessa minha fala, que eu quero que seja breve, é de mostrar para vocês o que eu estou convencido. De que a gente pode melhorar muito as leis que a gente tem no Brasil. Dei uma saída aqui com uma lista interminável até amanhã cedo de pontos que a gente pode melhorar nas leis que a gente tem. Mas o gargalo que a gente tem maior é porque a gente não aplica o que a gente já tem no nosso sistema. E aí eu quero passar para a segunda parte da minha fala, de como a gente consegue fazer com que a gente mude um pouco esse diagnóstico ruim. E eu quero contar para vocês o que a gente fez na Procuradoria, que é o melhor estudo de caso que eu posso colocar para vocês. Como que a gente pegou uma instituição, e eu até estava contando essa história à tarde, que dava o primeiro não nos projetos de ciência e tecnologia, uma instituição que lá em 2010 foi colocada claramente como um dos problemas. A advocacia pública, ainda como a gente sempre fala hoje do controle, também são colocados como problemas em relação ao ecossistema de inovação. E o que a gente pode fazer pragmaticamente para não ser problema mais? Vou tentar contar essa história para vocês. Em 2019, a gente saiu, 2017 antes, já com esse diagnóstico de que a gente era a instituição que falava o primeiro não, que matava muitos projetos logo na primeira vez, porque se via, ou ali não se conseguia entender, qual era a complexidade dessas leis novas, que era novo para o procurador também. A gente resolveu, por conta disso, estruturar uma área na Procuradoria, primeiro com um viés mais acadêmico, que a gente começou a estruturar uma área, então, portanto, de propriedade intelectual e inovação. Antes de ser procurador, eu trabalhei com propriedade intelectual, então, de alguma forma, isso foi importante para a gente conseguir estruturar uma área nova dentro da Procuradoria. E o segundo passo foi a gente falar a mesma língua, uniformizar o que cada procurador entendia sobre a aplicação da lei. Não tinha condição de uma consultoria jurídica entender que a lei de fundação de apoio era inconstitucional e outra falar que era constitucional. A gente não conseguia avançar em nenhum tipo de conversa se a gente não fala a mesma linguagem. A gente fez isso, e esse documento é público, está válido até hoje, uniformizando os entendimentos sobre os instrumentos jurídicos da própria lei. Para a gente entender que muitos nomes que eram dados, às vezes, por uma fundação de apoio ou por outra, na verdade, estavam falando da mesma coisa. Isso não ficava claro, nem para controle, nem para procurador, e nem para a empresa, no final das contas, que não sabia e não tinha segurança para conseguir investir. Isso foi passado para o nosso procurador-geral aprovar, para vincular toda a instituição, para a gente conseguir, de fato, fazer essa lição de casa. E a gente fez uma lição de casa bastante interessante. Eu fiquei 3 anos e aprendi muito, assessorando direto os NITs das nossas ICTs. Aí isso foi um aprendizado muito bacana, que até comentei hoje com o pessoal à tarde. Aí a gente foi pegar 16 das nossas ICTs da direta, a gente pegou 8. E a gente fez com que todos os projetos deles passassem pela gente antes do processo vir para o procurador. A gente viu quanta coisa a gente aprendia, na verdade, de como a história, a retórica, o que está escrito no processo conta uma história. E às vezes não ficava claro no processo, não ficava claro, às vezes o que era muito claro para o pesquisador, o que era claro às vezes para a fundação, não ficava claro para o procurador colocar o seu parecer. Esse processo foi muito importante. Não foi importante para a fundação aprender com a gente, mas, pelo contrário, foi importante para a gente aprender com as fundações e com os NITs. Isso foi fundamental, porque, com base nessa experiência que a gente fez, de quase 3 anos, aprendendo o dia a dia da transferência de tecnologia, da exploração, por exemplo, de cultivar, dos projetos vários que a gente faz em parceria com a empresa, prestação de serviço, acordo de PDI, a gente fez o que talvez seja a melhor entrega que a gente construiu na Procuradoria sobre esse marco legal, que é o toolkit do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que a gente padronizou alguns instrumentos jurídicos, não para escrever isso na pedra da Lei das 12 Tábuas e pedir para o pessoal aplicar como se fosse um modelo fechado, mas que era o começo de conversa que faltava para você começar a fazer uma negociação com uma empresa em muitos dos instrumentos. De alguma forma, as ICTs que tinham mais maturidade, e as ICTs do agro são ICTs que têm muita maturidade no estado de São Paulo, de alguma forma compartilharam muita maturidade, muita experiência
com ICTs que tinham menos maturidade. E isso que a gente começou em 2021 com um projeto que tinha aplicação aqui para São Paulo, está sendo aplicado no Brasil inteiro, gente. Porque o problema de segurança jurídica, e se a gente tem alguma função aqui enquanto procuradoria, é de resolver o problema de segurança jurídica. Ou, pelo menos, dar uma resposta pragmática, no limite do nosso quadrado e com as limitações que esse nosso papel comporta, para tentar endereçar esse problema. O que a gente fez? Eu fui consultor do BID para compras públicas de inovação. Então, o BID ajudou a gente a montar esse projeto. Eu também puxei o Brasil Lab, que é uma organização do terceiro setor, que faz muito bem essa interface entre startup e governo. A gente montou um roteiro completo para o gestor que quer usar a lei de inovação no Brasil. A gente pegou, seja, primeiro, partindo sempre de caso concreto. Então, por exemplo, a minuta de transferência de tecnologia que a gente tem lá, a minuta de contrato. Qual que é o melhor benchmark que você tem no Brasil hoje sobre isso? O FMG. A gente pegou a minuta do FMG, adaptamos e trouxemos isso sempre com base em casos reais, que faz muita diferença na aplicação. E a gente colocou toda a parte de boas práticas, de recomendações, que tem um monte de guia, um monte de PDF, que não muda a vida de ninguém, e a gente colocou isso no mesmo documento. Isso, caso concreto e boa prática internacional, fez com que a gente tivesse uma experiência bem-sucedida. Isso daqui é o mapinha do metrô, que é o brinco aqui, que é o nosso fluxograma de decisão dos gestores, quando a gente pensa em contratação pública de inovação, interação público-privado. Tem desde o lado mais colaborativo aqui no começo do Régua, até várias modalidades diferentes de contratação. Encomenda tecnológica, diálogo competitivo, concurso de inovação, marco legal de startup, até contratação normal. Mas o que fica dessa imagem aqui, e da mensagem subliminar que ela coloca, é que a gente tem muito instrumento no Brasil. A gente ganhou um bom problema. Se a gente olha a América Latina, o Brasil é o melhor ecossistema que a gente tem de inovação na América Latina disparado. América Latina, só Brasil e Colômbia, até pouco tempo atrás, tinham legislação para você contratar, por exemplo, a vacina do Covid, que é compra pública pré-comercial. Como é que eu contrato algo que não existe no momento da demanda? Isso não existia. Só Brasil e Colômbia tinham essa legislação. Hoje em dia, alguns países mais estão estudando, Uruguai, Argentina estão colocando legislação para isso. Mas o nosso problema, de novo, não está na falta de norma. Está, às vezes, no excesso de instrumento, que a gente não aplica. O Toolkit, a gente colocou 10 instrumentos jurídicos, que a gente lançou no ano passado, uma atualização. A gente tinha 6 modelos, a gente foi para 12. A gente lançou hereticamente no TCU, no evento que o TCU fez em Brasília, e que, de alguma forma, mostra e marca um pouco do que a gente quer colocar. A Procuradoria, a gente não era colocado como uma fonte, talvez, de inseguranças, interpretações que a gente não tinha construído ainda. Quem sabe, a partir agora, desse aprendizado que a gente teve com as ICTs, a gente não consiga ser o começo, talvez, de uma solução. A gente quis colocar essas 6 documentos iniciais, a gente duplicou agora para 10 instrumentos jurídicos e 2 documentos de apoio. Entre eles, uma cartilha de propriedade intelectual e um roteiro aqui para facilitar a instrução dos processos. Isso tudo não foi feito só pela Procuradoria. A gente construiu isso com muitas fundações de apoio. E cada um desses documentos foram validados. A gente validou isso com as empresas, setor farmacêutico, muita empresa do agro também participou das rodadas, e também, claro, com os pesquisadores, que foram aqui, e eu sempre faço questão de agradecer, sempre publicamente, mesmo quando não tem pesquisador envolvido, que eles foram peça fundamental para que a gente construísse a maior parte desses documentos. A gente, e aí para encerrar aqui a minha fala, tem alguns próximos passos aqui em relação a isso. Eu coloquei para vocês um problema no início da minha fala. Como é que a gente faz com que uma lei que ainda não pegou no Brasil consiga sair do papel? Eu não estou aqui dando a resposta para todos os problemas. Essa é uma questão pragmática e muito maior do que o meu quadrado. Mas se eu posso fazer alguma coisa dentro do meu quadrado, o que eu estou fazendo é o seguinte. A gente, em primeiro lugar, como eu falei, PDF e também minuta não muda a vida de ninguém se a gente não tiver gente conversando com gente. Eu tenho uma publicação com o BID, em que a gente olhou para vários casos da experiência internacional e o número de com programas concretos de contratação pública de inovação, de fomento à inovação, que deram certo sem comunidade de prática é 0. Todo programa bem-sucedido tem comunidade de prática, em gestor conversa com o gestor, que conversa com a empresa, que, no caso do Brasil, conversa com a Fundação de Apoio. Colocar
comunidade prática para conversar é fundamental. E isso não se faz só com PDF, não se faz com arquivo doc, se faz com gente conversando. Por isso que eu trouxe o Brasil Lab, que é uma organização do terceiro setor expert em formar isso, para a gente estruturar essa comunidade prática em torno dos nossos modelos. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está traduzindo os documentos para nós. Esses 12 documentos a gente vai ter também, no primeiro momento, em inglês, bicolunados, a gente já tem alguns prontos, e também em espanhol. Por quê? Porque, às vezes, como eu falei 2 semanas atrás, tinha um acordo com o governo britânico, Adolfo Lutz, que quase não saiu por falta de modelo. A gente passou na frente e conseguimos colocar, porque isso daqui parece uma besteira, mas as maiores besteiras fazem com que a gente perca projeto interessante no Brasil. Então, isso daqui não é trivial, e, pelo contrário, a gente depois também vai fazer uma validação dessa tradução, porque isso vai ser importante. A gente tem sempre trabalhado de forma muito aberta em relação a isso, e o BID tem sido nosso parceiro nesse ponto. Além disso, a gente tem aprofundado alguns pontos que eu acho que são importantes aqui. Eu só vou destacar um deles aqui por conta desse nosso ecossistema aqui. Um desses pontos que foi trazido, inclusive, pelo pessoal da APTA, e que eu achei importante da gente traduzir ou, de alguma forma, endereçar, é a melhoria, e na melhoria entendam simplificação do nosso modelo de plano de trabalho. Tem muita coisa ali que a gente consegue simplificar, e o plano de trabalho, que é um documento importante quando a gente pensa em qualquer pesquisa, é um ponto que a gente coloca como modelo aqui, um modelo que era usado muito na época pela Fundepag, que acabou se disseminando ali pelas ICTs da APTA, mas que eu acho que a gente consegue, com certeza, melhorar e refinar para que isso seja mais curto, mais direto e cumpra seu papel. E, por fim, com o Sebrae, a gente está montando uma trilha, uma jornada de capacitação em torno de cada instrumento. Um vídeo curto em que a gente fala como usa e como instrui, como prepara, para que serve e como eu uso cada um desses instrumentos que a gente tem. Isso, como eu falei, eu não pretendo aqui que seja o esgotamento e a resolução do problema de insegurança jurídica no Brasil. Mas eu tenho certeza que é com umas respostas assim, que as instituições que, de alguma forma, conseguem caminhar rumo a uma convergência para que a gente consiga, de fato, aproximar a gente, ao invés de afastar a gente consegue, de alguma forma, resolver. Eu mencionei bastante, eu tenho 3 relatórios aqui com o BID, estão disponíveis aqui no QR Code. Nesse último aqui, esse daqui é da publicação internacional que eu mencionei, mas esse daqui é o guia do nosso mapa do metrô comentado, estação por estação, linha por linha, e que, de alguma forma, eu acho que ajudam a gente a entender um pouquinho esse gap que a gente tem entre as normas que a gente já produziu aqui no Brasil e a dificuldade de aplicar essas mesmas normas nos processos que existem. Tem uma frase muito boa que eu queria encerrar aqui com vocês, que é de um civilista francês, se chama Georges Ripet. Ele falou lá no começo do século XX, que também foi um momento que o direito vivia muita transformação e quase tudo que as pessoas tinham construído no século XVII, XVIII, XIX, já não estava muito fazendo sentido. E o Georges Ripet falou uma coisa que faz muito sentido e cai com uma luva nesse nosso debate aqui. Ele disse o seguinte, que quando o direito ignora a realidade vai lá, se vinga e ignora o direito. Então, de alguma forma, com essa frase genial, a gente tem que entender, primeiro, que não dá para a gente ignorar mais a realidade vindo do direito. A gente tem que conciliar aquilo que a gente tem e as leis que a gente já produziu com os acordos que a gente faz na prática. E isso a gente só consegue fazer de uma forma: conversa. Enquanto o procurador não fala com o pesquisador, que não fala com o NIT, que não fala com a empresa, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que romper esse ciclo e, de alguma forma, colocar em marcha o que a gente já produziu de bom e de valioso de inovação no Brasil. Obrigado, pessoal.